Amados irmãos e amigos, graça e paz, aqui estamos nós para mais um vídeo na TV Caminho Livre. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os irmãos e amigos que têm manifestado seu apoio ao nosso ministério aqui na TV. Antecipadamente, eu divulgo o nosso e-mail, tvcaminholivre@gmail.com, para você que tem dúvidas a respeito de algum assunto tratado aqui, para você que gostaria de receber mais esclarecimentos a respeito de algum assunto tratado por nós aqui na TV Caminho Livre. Nos últimos vídeos, quem está acompanhando as publicações do nosso canal sabe que nós temos tratado de um tema muito complexo, um tema muito profundo: Deus e a existência do mal. Deus e o livre-arbítrio. Nós precisamos entender essas questões, né? Dentro, evidentemente, daquilo que nos foi revelado. Precisamos tomar posse daquilo que nos foi revelado e, a partir disso, das revelações que Deus nos concedeu, tentarmos entender a relação de Deus com a existência do mal e essa questão do livre-arbítrio que nós estamos afirmando aqui desde o início do nosso ministério aqui na TV Caminho Livre, a não existência do livre-arbítrio, a falta de consistência desse pressuposto, livre-arbítrio, como ele é nefasto, como ele é prejudicial para que nós entendamos as doutrinas da graça, como aceitar o pressuposto do livre-arbítrio faz com que o Evangelho fique numa perspectiva completamente equivocada para todos nós. Nós estamos vendo isso aqui. E quando eu digo isso, eu reafirmo mais uma vez, não estou querendo dizer que todo o arminiano, todo o pelagiano que sustenta a doutrina do livre-arbítrio, o pressuposto do livre-arbítrio, é ruim, está perdido, é injusto, né? Ou que todos nós reformados, que não sustentamos o livre-arbítrio, e sim a liberdade de agência inerente em todo ser humano, somos melhores do que os arminianos ou os pelagianos. Não é isso que eu costumo dizer aqui, né? Eu não estou aqui fazendo um proselitismo em prol do calvinismo ou da doutrina reformada. Eu estou aqui, veja bem, pregando aquilo que a palavra afirma ser a verdade. Agora, eu não posso deixar de afirmar, como ex-arminiano que sou, que a doutrina reformada, a teologia reformada, é a que mais se aproxima da verdade ou das verdades bíblicas, de modo coerente. A teologia reformada não procura desculpas para assumir os seus postulados, para propor os seus postulados. Ela não procura justificativas, ela não procura desculpas, ela não distorce o sentido real dos textos, da palavra de Deus, para adequar às suas conveniências teológicas. A orientação reformada, a teologia reformada não faz isso. Enquanto que a teologia arminiana lança mão de diatribes semânticas, diatribes gramaticais, linguísticas, para poder justificar os seus postulados. A teologia arminiana tem que fazer um malabarismo com a palavra de Deus para poder adequá-la aos seus postulados. Isto é um fato. Isto é um fato. Agora, eu sei que todos aqueles que estão felizes, né, com a sua cosmovisão arminiana, jamais concordarão. Não é só comigo, não. Eu sou apenas um grãozinho de areia nesse mar de pregadores, missionários, pastores, doutores reformados que estão aqui no YouTube pregando o Evangelho verdadeiro, pregando as doutrinas da graça do Senhor Jesus. Não, essas pessoas jamais concordarão, os arminianos jamais concordarão conosco. E aí é o seguinte, cada um faz da sua vida o que bem entender. Nós estamos aqui simplesmente anunciando aquilo que a palavra de Deus diz ser a verdade. Muito bem, dito isto,
Eu recorro mais uma vez ao versículo introdutório que nós estamos analisando, que está em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós temos que procurar entender isso da melhor forma possível. Como eu disse, lançando mão da revelação bíblica. Porque é o que nós temos. É o que Deus nos ofereceu para que nós, a partir daí, entendamos um pouco mais essa questão. Porque esta questão não pode ser fechada pela mente humana. Esta questão é por demais profunda para que nós, meros mortais, possamos dissecá-la, discerni-la, assimilá-la por completo. Não há esta possibilidade. O que nós podemos fazer, e é o que nós estamos fazendo aqui, é arranhar a superfície deste conhecimento muitíssimo profundo. Mas vamos fazer aqui agora algumas análises, algumas avaliações e alguns raciocínios. Para isso eu peço que você leia comigo primeiro, que está em Hebreus. Vá lá para Hebreus, pegue a sua Bíblia. Aqui na TV Caminho Livre é sempre assim. Para que você entenda um pouco daquilo que nós estamos divulgando, é necessário você estar com a Bíblia, acompanhando aí. Hebreus capítulo 11, verso 3. Vamos ler o verso 3? Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Olha que texto profundo este aqui, ao mesmo tempo revelador. A palavra de Deus está nos dizendo que o universo foi criado, foi feito, foi produzido pela palavra de Deus. E Deus não criou o universo a partir de algo que já existia. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra é clara em dizer o seguinte: de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Isto é muito claro. Deus então cria o universo a partir daquilo que não existia, utilizando-se para isso da sua palavra poderosa. Ora, se Deus cria a partir do que não existia antes, o que havia então antes de tudo ser criado? Vamos ler o Salmo 90. Vá para Salmos. Vamos ler o Salmo 90. E o verso 2, versículo 2. Antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha só, interessante isso aqui, esta revelação da palavra. Antes que Deus criasse tudo, criasse os céus, a terra, o universo de um modo geral, o que havia? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes de Deus criar o universo, só havia o quê? Deus. A realidade consistia em Deus. Nós não temos como alcançar isso, não temos como assimilar isso, como eu disse aqui. O que nós podemos fazer é só arranhar a superfície deste assunto com muita reverência, porque o terreno no qual nós estamos pisando aqui agora é santo, é sagrado. Temos que ter muita humildade e reverência. Então quer dizer que antes de haver tudo que Deus criou, o que havia? Apenas Deus. E Deus não é um ser solitário, como os arianos e unitaristas vão dizer. Deus é Pai,
Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Eu nunca falei sobre a Trindade aqui. Eu nunca discuti a Trindade aqui de um modo específico. Mas sempre procurei afirmar aqui neste canal o meu respeito por aqueles que assistem a TV Caminho Livre, mas não creem na existência de um Deus triuno. Não creem na existência de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu respeito quem não crê na Trindade. Eu tenho respeito por essas pessoas. Já estive pregando no meio delas. Agora, eu tenho as minhas convicções fundamentadas em anos e anos de estudo. Eu não estou aqui assumindo que eu sou trinitariano com base apenas no meu cotovelo, ou então nos meus achismos, ou então numa tradição que me foi passada pelos meus pais, ou pelos meus irmãos mais antigos, ou os meus amigos da Igreja Católica. Não, eu estudei o tema, estudei muito o tema e continuo estudando o tema. E continuo estudando. Eu sou trinitariano convicto pela palavra de Deus, de que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Jesus só poderia nos salvar se ele fosse, como na verdade ele é, Deus. Jesus é Deus. Jesus não é uma criatura que foi criada lá na eternidade por Deus Pai. Jesus é Deus. Nós só poderíamos ser salvos por Deus. Sabe por quê? Porque uma criatura não tem poder para salvar. Criatura não salva criaturas. Criatura não tem poder de salvar criatura. Somente Deus poderia salvar criaturas perdidas como nós, morrendo em nosso lugar, assumindo o peso da nossa culpa, da nossa condenação. Então, continuemos com o assunto. Não é este o assunto que eu quero tratar aqui agora da Trindade. Só estou fazendo esta observação porque eu tenho recebido muitas perguntas. Eu tenho recebido muitas sugestões para que eu estude mais este assunto, para que eu reveja os meus pontos de vista. Não, irmãos, eu estou estudando, continuo estudando o assunto. Estou convicto, né? Eu sou um trinitariano convicto, mas respeito quem não crê. Respeito quem não crê, porque eu não vou responder por esse que não crê, assim como ele também, que não crê na Trindade, não irá responder por mim que creio na Trindade. Então, continuemos. O que havia então antes de Deus criar tudo? Somente Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. De eternidade a eternidade, tu és Elohim. É a palavra plural para Deus no hebraico. Então veja, olha só. Por que que Deus criou tudo e ao criar tudo, ele permite a existência do mal? Porque, vejam só, de onde surgiu o mal se Deus, que é o supremo bem, criou todas as coisas? Como um Deus que é o supremo bem poderia criar também o mal? Sabe, são várias as perguntas feitas por cientistas, teólogos, filósofos, estudiosos a respeito desse tema. Esse tema é um tema muito antigo, esse debate é antigo. Ele alcança eras e eras passadas, ele vai muito longe, ele vem desde muito longe. Nós não estamos aqui querendo redescobrir ou reinventar a roda de forma alguma. O que nós estamos fazendo aqui é lançando mão desse assunto com muita reverência, com muita humildade, para tentar ampliar um pouco mais o nosso entendimento sobre este assunto. Para saber o que? Olha, para saber se o mal sobreveio por um mero acaso. Para saber se Deus não previu a existência do mal. E se ele previu a existência do mal, por que que ele, como Deus supremo bem que é, não procurou evitar o mal? Eu quero lançar mão para vocês aqui de um arrazoado que os epicuristas
discutiram com os estoicos a respeito dessa questão da teodiceia, a teoria que procura justificar a existência de Deus com a existência do mal. Os epicuristas costumavam dizer o seguinte, presta atenção nos argumentos dos epicuristas. Eles diziam o seguinte, Deus não quer, presta atenção, Deus não quer ou não pode. Ou pode e não quer. Ou não quer, nem pode. Ou quer e pode eliminar o mal. Se quer e não pode, é impotente. O que Deus não pode ser. Se pode e não quer, é invejoso, o que igualmente é contrário a Deus. Se não quer nem pode, é invejoso e impotente, portanto, não é Deus. Se quer e pode, única coisa que convém a Deus, qual a origem da existência do mal e por que não os elimina? Muito interessante isso aqui, né? Agora você percebe que o argumento dos epicuristas, discutindo a questão da teodiceia com os estoicos, está baseado em dois pilares, no poder e no querer de Deus. E isso é importante. Isso é importante. Porque veja, a Bíblia nos informa, isso fica muito claro, a origem do mal no universo. Abre em Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. A Bíblia nos informa, Ezequiel capítulo 28, abre aí. A Bíblia nos informa que o mal surgiu no coração de um ser angélico, perfeito e extremamente lindo, formoso. Quer ver? Ezequiel 28, vamos ler os versículos 14, 15 e 17. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Verso 15. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Verso 17. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Olha o verso 12. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Olha o verso 2 de Ezequiel 28. Assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva e você diz, eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares, sendo você um simples homem e não um Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus. Vejam, é óbvio que nós temos aqui no capítulo 28 dois oráculos contra o rei de Tiro. Agora, a tradição teológica, a ortodoxia cristã, tem aplicado esse texto a uma revelação profética a respeito do que aconteceu lá na eternidade ainda. Ou seja, se Deus é o supremo bem, se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, se Deus é todo-poderoso, ele sabia ou não sabia que ao criar os anjos, uma terça parte dessa legião de anjos que ele criaria se rebelaria? Deus sabia ou não sabia? É óbvio que Deus sabia.
Aí vem a pergunta: bom, se Deus sabia que esse anjo querubim, que a tradição convencionou chamar de Lúcifer, pecaria, por que Deus o criou? Por que Deus o criou? Essa é uma pergunta importante. Se Deus sabia que Lúcifer, juntamente com uma terça parte dos anjos, se rebelariam, por que Deus os criou? Não é uma pergunta importante? E Deus criou mesmo sabendo que eles se rebelariam. Deus então seria impotente para refrear o mal? Ou Deus teria um plano ao decretar, permitir a existência do mal a partir da rebelião de Lúcifer e seus anjos que o seguiram? Deus teria um propósito por trás disso? Essa também é uma grande pergunta. A Bíblia não trata deste propósito misterioso, se é que ele há. Eu creio que ele há, ou que ele exista. Este propósito misterioso com a existência do mal existe. A Bíblia não traz nada detalhado a respeito disso. A Bíblia simplesmente, veja só, nos alerta para algo muito importante. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Quer dizer, então, que existem coisas que não nos foram reveladas e, no entanto, elas estão para nós encobertas? Existem essas coisas que estão encobertas para nós? Existem, porque se não existissem, Deus, através de Moisés, não nos falaria sobre estas coisas encobertas. Voltando à nossa questão do mal, Deus sabia que Lúcifer e uma terça parte dos anjos se rebelariam contra ele. Deus sabia. E mesmo sabendo, Deus os criou. Se Deus os criou mesmo sabendo que Lúcifer e uma terça parte dos anjos rebelariam contra ele, obviamente, se eu creio que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, eu tenho que admitir uma hipótese muitíssimo provável de que realmente Deus tinha um plano com a existência do mal. Ele tinha um plano elaborado com a existência do mal. E olha outra coisa que me leva a crer nisso. Abra em Apocalipse 14. Eu quero ler esse texto, mas de uma perspectiva, que eu vou ler agora, de uma perspectiva diferente. Apocalipse 14, verso 6. Apocalipse 14, verso 6 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho. Qual é a característica deste evangelho que este anjo estaria pregando aos habitantes da terra? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, cada nação, tribo, língua, povo. Fiquemos só por aqui, porque o meu propósito aqui é analisar o seguinte: evangelho eterno. Se o evangelho é eterno, assim como Deus é eterno, nós temos que admitir a hipótese. E aqui já deixa de ser uma hipótese, né? Eu estou falando justamente para provocar você no bom sentido. Porque se há um evangelho eterno, se houve este evangelho eterno na mente de Deus, é porque havia o quê com isso? Um propósito, um plano.
muito bem elaborado por esse mesmo Deus maravilhoso. Um plano. Um plano de quê? De redenção. Um plano que teria que ser aplicado a partir do instante em que o homem pecasse aqui na terra. Este plano foi concebido na eternidade. Portanto, ele não é passível de mudança. Ele não é passível de alteração. Ele é um plano originado na eternidade. Por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Este evangelho é eterno. E o evangelho preconiza basicamente o seguinte: Deus, na pessoa de seu filho, teria que morrer, assumindo a culpa do seu povo, povo que ele elegeu também lá na eternidade. Ora, a partir do instante em que ele elabora um evangelho lá na eternidade, é óbvio que tudo estava claro e patente aos seus olhos. Deus é Deus, ele é onisciente. Então, ele elaborou um plano para resgatar os seus eleitos, aqueles que ele elegeu, segundo o seu propósito santo, segundo a sua vontade. Ou seja, irmãos e amigos, nós estamos aqui tentando, olha só, trabalhar com a revelação de Deus, tentando ampliar o nosso entendimento a respeito de um assunto muito profundo, mas ao mesmo tempo importantíssimo para todos nós. Voltemos à questão de Deus, mesmo sabendo que o diabo, mesmo sabendo que Lúcifer, né, conforme a tradição o passou a chamar, se rebelaria juntamente com uma terça parte dos anjos, mesmo sabendo disso, Deus os criou. Se Deus fez isso, não é porque o nosso Deus é impotente, ele é onipotente. Ele pode todas as coisas, desde que todas as coisas não fira a si próprio, não entre em conflito consigo próprio, não vá contra a sua natureza de Deus, que ele é todo-poderoso, onipotente. Então, nós sabemos o seguinte, olha, Deus não estava impedido, Deus não era impotente, simplesmente Deus tinha um plano muito bem elaborado. Agora, ele não entrou em detalhes. Pelo menos quando ele nos deu a sua revelação, ele não entrou em certos detalhes deste plano. Evidentemente nós não teríamos como entender e assimilar isso, porque isso transcende a nossa capacidade de compreensão. Agora, como há coisas encobertas que não nos foram reveladas. Por exemplo, analisa aí o que está escrito em Efésios 3:9. Efésios, vamos lá. Três, 9. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Olha só. Quer dizer que houve algo que Deus resolveu ocultar da raça humana. Este mistério esteve oculto em Deus, segundo o texto aqui, olha. Que criou todas as coisas. Mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus. Então quer dizer que há coisas encobertas, há coisas misteriosas que Deus preservou, que Deus reservou para si mesmo. Agora, é óbvio que parte desse mistério foi revelado através de quem? Através da igreja, que passa a divulgar, com base na revelação de Deus, tudo aquilo que Deus primeiro planejou e depois desenvolveu através de seu Filho. Então parte desse mistério nos foi outorgado, nos foi revelado. E a igreja recebeu esse privilégio de falar sobre parte desse mistério
que durante tempos passados esteve oculto em Deus. Mas ainda há coisas que não nos foram reveladas, amados irmãos. Coisas que não nos foram reveladas. Sabe por que a teologia reformada ela é rejeitada por muitos? Porque as pessoas não vão ao fundo, não estudam de forma séria e profunda essa questão. As pessoas não procuram entender os postulados da teologia reformada. E aí eles vão nos acusar o seguinte: bom, se vocês não admitem a existência do livre-arbítrio, que é por onde os arminianos e pelagianos explicam a existência do mal. Se vocês, reformados, calvinistas, não admitem a existência do livre-arbítrio, então só há uma solução para vocês. A solução é atribuir a Deus a culpa pelo pecado. Deus é o autor do pecado, Deus então tem que ser o responsável pelos pecados do homem, pelas mazelas humanas. Esta é uma dedução simplista, simplória, pobre, medíocre e patética. Tudo isso. E é disso que nos acusam os arminianos. Ora, se o livre-arbítrio não existe, então Deus é o autor do mal, Deus é o autor do pecado, é disso que se trata. Você está responsabilizando Deus, você está colocando na conta de Deus a autoria do mal, ou seja, a execução do mal, então Deus é responsável pelo mal. É isso que nós fazemos. Quem conhece mesmo de fato e de verdade a nossa teologia vai assimilar isso. Porque eu, enquanto arminiano que eu era, eu tinha também esse entendimento. Enquanto arminiano que eu fui por 26 longos anos, eu tinha esse entendimento. O calvinismo, a teologia reformada está equivocada por não admitir o livre-arbítrio, porque se não admitirem o livre-arbítrio, Deus é o responsável pelo mal, Deus é o autor do mal. Ora, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Aí o que aconteceu comigo? Eu deixei o meu preconceito de lado em relação ao calvinismo, à doutrina reformada, à teologia reformada, e passei a estudá-la. Por quê? Porque eu havia percebido algumas coisas, chegado a algumas conclusões de que a teologia arminiana não bate com muitas coisas da palavra de Deus. Essa questão do livre-arbítrio, como eu publiquei num dos meus vídeos passados agora, recentemente, essa questão do livre-arbítrio, ela, ao invés de justificar a existência do mal e isentar Deus do mal, ela complica mais as coisas, coloca Deus, vou usar um termo aqui popular, em saia justa. Coloca Deus numa situação de impotência. Deus tinha um plano para a coexistência do mal. Se ele sabia que Lúcifer lá no céu pecaria, juntamente com uma terça parte dos anjos, a gente lê a palavra de Deus em 1 Provérbios 16:4. Provérbios 16, verso 4. Provérbios 16:4 diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. É isso que vai dizer a palavra. Então, todas as coisas que Deus fez, todas as coisas que Deus criou, Ele o fez tendo em vista um determinado fim. Nada do que Deus fez, nada do que Deus criou, foi por um acaso ou simplesmente porque Ele quis criar como Deus que Ele é e a autoridade que Ele possui,
sem um fim específico. Tudo que Deus fez é porque teve um propósito. Tinha um fim. Se Deus cria o anjo querubim, que primeiro pecou lá no céu, e que arrastou com ele uma terça parte dos anjos, é porque Deus tinha um propósito santo com isso. Ele não nos revelou esse propósito. Esse propósito não nos foi revelado. No entanto, eu tenho que admitir que Deus tinha um propósito. Porque Deus criou todas as coisas para determinados fins, diz a palavra de Deus. Eu tenho que admitir isso. Segundo a palavra, Deus tinha que ter um propósito em decretar, veja bem, decretar, permitir a existência do mal. Primeiro em Lúcifer e nos anjos, e depois em nós aqui na terra. Porque se você ler Apocalipse, não vamos ler agora para ganhar tempo, se você ler Apocalipse, capítulo 12, lá fica muito claro que Deus, quando expulsa Satanás, o diabo, do céu, que era a sua morada original, com Deus, ele o expulsa para a terra. Ele o expulsa para a terra. Ele não expulsa o Satanás para um planeta inabitado, isolado, juntamente com a terça parte dos anjos, não. Ele os expulsa, Satanás e seus anjos, para a terra. É óbvio que ele tinha um propósito com isso. Sempre teve. Se o evangelho é eterno, se Deus cria todas as coisas, fez todas as coisas para determinados fins, é óbvio que havia um propósito santo com isso. Agora, então quer dizer que Deus então é o autor do mal? Quer ver? Vamos ler Isaías 45. Isaías 45. O interessante aqui neste texto aqui, neste capítulo de Isaías 45, o profeta Isaías transmite uma mensagem divina para o rei persa Ciro. Deus levantaria Ciro, um rei poderosíssimo da nação persa, para libertar o seu povo do cativeiro babilônico. Então Deus, através de Isaías, envia uma mensagem para Ciro, o persa. Agora tem um detalhe importante, que a Bíblia aqui não nos revela, a história nos revela. O povo persa, olha só como isso é interessante, o povo persa possuía uma teodiceia, uma teoria sobre a existência de Deus e a existência do mal. E sabe como é que eles justificavam, sabe como eles fechavam essa questão? Com a sua teodiceia persa, sabe como é que é? Admitindo a existência de dois deuses. Olha só como isso é interessante. E até fica fácil, né, explicar a existência do mal, admitindo-se a existência de dois deuses. Um Deus bom e um Deus mau. O Deus bom não tem poder de destruir o Deus mau, assim como o Deus mau não tem poder de destruir o Deus bom. Portanto, o Deus bom só faz coisas boas e o Deus mau só faz coisas más. Essa era a teodiceia do povo persa, a quem Ciro, o rei Ciro, pertencia. E Deus, então, levanta um homem poderoso, um rei da nação persa, que que defendia esta teodiceia. Ciro pensava assim. Ciro analisava conforme a cosmovisão persa nessa questão. A teodiceia dele era resolvida admitindo-se a existência de dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. Fica fácil, né? Aí olha só como essa mensagem de Isaías 45 se enquadra bem, tendo este cenário por trás. Olha só, Deus através de Isaías diz assim,
Verso 5, Isaías 45. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Não há Deus além de mim. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Então Deus está afirmando para Ciro, através de Isaías, que é o seguinte: olha, eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Deus está afirmando então para Ciro, o persa, que possuía um entendimento muito equivocado a respeito de Deus e da existência do mal. Porque Ciro admitia a existência de um Deus bom e um Deus mau. Era assim que eles fechavam essa questão da existência do bem e do mal ao mesmo tempo. Então Deus vem através do profeta Isaías e diz: ô Ciro, só há um Deus, eu sou o Deus de Israel, e não há Deus além de mim. E eu vou levantar você, eu escolhi você para realizar uma função santa, mesmo que você não me conheça. Isso é impressionante, isso, não é? Olha o verso 6 de Isaías 45. Para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus então se revelando aqui para Ciro, o persa, dizendo o seguinte: olha, não pense você que há dois deuses, um bom e um mau. Não, só existe eu sou Deus de Israel. Eu sou Deus de Israel. E eu não quero entrar aqui na questão dos arianos unitaristas, né? Eles ficam atiçados quando leem esse texto, textos como este aqui, né? Porque eles vão analisar esse texto sob categorias humanas, categorias do pensamento humano, da filosofia, da lógica humana, né? Das lógicas em todas as suas formas humana. Então não vou entrar nessa questão. Agora olha o verso 7, analisa o verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Olha só, Deus afirmando algo chocante aqui agora no verso 7. Provavelmente na sua Bíblia, Ferreira Almeida, Revista Atualizada, segunda edição, provavelmente o que estará escrito aí: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio o mal. Não é isso que vai dizer a sua tradução? A palavra hebraica para mal aí, que foi traduzida para mal na Almeida Revista Atualizada, segunda edição, é a palavra hebraica ra. Ra. Mal, maldade. Só que na minha Nova Almeida Atualizada, essa versão que estou utilizando, o verso, o mal, ao invés de mal, aparece a palavra conflitos. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Um conflito, essencialmente, é uma coisa má. Conflito é uma coisa má. Um ra. Deus está utilizando-se do mesmo verbo bará que ele utilizou para criar os céus e a terra e tudo que há no universo. Ele está utilizando este mesmo verso através do profeta Isaías para dizer algo que nos aponta para o seguinte fato: Deus propositalmente criou tudo o que criou para um determinado fim. Por isso ele está dizendo: eu formo a luz e crio as trevas, bará as trevas, promovo a paz e bará os conflitos, e crio os conflitos, ou o mal. É Deus que cria, Deus que promove isso, Deus que produz isso, de modo ativo, proposital. É da vontade santa de Deus fazer isto. Aí muita gente se choca: não, mas não pode ser assim. Não pode ser assim, porque senão Deus terá que ser o responsável pelo mal. É mesmo. É mesmo. É essa a única conclusão a que nós podemos chegar ao admitir isto? Claro que não. É óbvio que não. Amados, como é que Deus então trabalha
se ele afirma que ele cria, inclusive, os conflitos. Ele cria o mal. Deus, então, seria o executor do mal, o autor do mal, ou seja, aquele que pratica o mal? Não é isso que a Bíblia afirma. Deus criou os conflitos, Deus criou o mal quando cria Lúcifer e quando decreta permitir a entrada do pecado na terra, através de quem? Dos seus seres angelicais que ele havia criado, originalmente bons, lá no céu. Deus criou isto saiu das mãos de Deus, para um determinado propósito, para um determinado fim. E nós não temos condições de assimilar todas essas coisas. Nós não temos condição de entender todas as coisas. Uma coisa nós temos condição de entender: Deus não pode ser responsabilizado pelo mal. Mas como não? Porque o mal em si, ele foi praticado, usando um termo bem simples, bem claro para você entender. A ação do mal se desenvolveu através de suas criaturas, dos seres que ele criou. Então quer dizer que Deus predeterminou a existência do mal? Sim, predeterminou. Através da liberdade de agência dos seres que ele criou. Quer dizer que a liberdade de agência dos seres que Deus criou é que produziu este mal, que misteriosamente fora predeterminado por Deus. Deus não executou, não agiu, não praticou, não produziu ele mesmo o mal. Mas o mal, este mal que existe e que passou a existir a partir da rebelião do anjo bom, o querubim, Lúcifer lá no céu, foi executado, praticado, desenvolvido através da sua liberdade de agência, liberdade de agir, de fazer escolhas e tomar decisões. Olha, aqui em Isaías 46, Isaías 46, verso 10, diz assim: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Amados, isto aqui é um texto claro, que afirma que Deus detém o controle de todas as coisas. Ele predeterminou a existência de todas as coisas. Ele predeterminou a existência do Evangelho, a quem ele chama aqui no Apocalipse de eterno, adjetiva de eterno, Evangelho eterno. Porque o propósito de Deus, seja ele qual for, se cumprirá. Se cumprirá. Só para tentar equacionar essa questão aí, eu queria que você lesse Daniel primeiro, Daniel 9. Abre aí em Daniel. Daniel capítulo 9. Versos 13 e 14. Leia comigo versos 13 e 14 de Daniel 9. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Este texto aqui, abrindo um parênteses, este texto aqui é a oração de Daniel a Deus, intercedendo pelo seu povo de Israel, que estava o quê? Cativo em Babilônia. Então isso aqui é um texto que faz parte da oração intercessória de Daniel em favor do seu povo. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus,
para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz e nós não obedecemos a sua voz. Percebam que há aqui um entendimento profundo por parte de Daniel sobre um propósito santo em Deus ter, primeiro, profetizado que este mal que havia cometido o povo de Israel estava cativo em Babilônia. Este mal fora predito, profetizado por Deus através de Moisés. É o que Daniel está dizendo aqui, no verso 13. E está dizendo mais, olha, o Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz. Ou seja, mas qual é o propósito? O propósito seria o que está aqui no final do verso 13. Para que nós nos convertêssemos das nossas iniquidades e nos aplicássemos à tua verdade. Este era o propósito santo maior em Deus ter decretado, permitir que este mal, que Israel fosse acometido por este mal. Vejam, eles se utilizaram da sua liberdade de agência para praticar os males que os levaram a ser cativos do povo babilônico. Os males que ocasionaram o cativeiro babilônico não foi praticado por Deus, mas pelo próprio povo, através do quê? Da sua liberdade de agência. O povo fez escolhas erradas, o povo tomou decisões erradas. E Deus, através disto, evidentemente, decretou permitir o cativeiro babilônico, como ele havia predito a Moisés lá no deserto, mas com um propósito santo, não com um simples propósito de condenar e de o quê? De acusar o povo depois. Não, Deus tinha um propósito santo com isso. O povo agora poderia reconhecer toda a malignidade das suas ações praticadas conforme a sua liberdade de agência e não conforme o seu livre-arbítrio. Abram em Amós capítulo 3, verso 6. Amós, vamos ler Amós. Capítulo 3, verso 6. Amós capítulo 3, verso 6, diz assim: será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Que Amós o profeta está admitindo aqui? Admitindo que Deus, o soberano Deus, o Deus do povo de Israel, tem tanto o poder de produzir o bem, quanto o poder de decretar o mal. Agora, este decretar o mal vai depender da liberdade de agência das suas criaturas, do seu povo. Deus predeterminou a existência do mal, sim, com um propósito santo. Mas este mal não foi praticado, realizado, executado pelas mãos do próprio Deus. E sim, através da liberdade de agência de suas criaturas. Portanto, eu afirmo algo maravilhoso. Deus ordena que o mal se realize por intermédio das decisões voluntárias das suas criaturas. Nós sabemos equacionar isso, explicar tintim por tintim disso? Não. A Bíblia afirma isso. Acabei de ler um texto de Daniel, acabei de ler um texto de Amós. Nos meus vídeos passados, eu li para vocês, avaliei, analisei com vocês a história de José no Egito. E nós temos outras histórias, a Bíblia está farta de histórias que
afirma o quê? Que Deus ordena que o mal se realize por intermédio das decisões voluntárias de suas criaturas. A Bíblia está cheia de histórias que afirmam isso. E antes de encerrar este vídeo, eu queria fazer alguns questionamentos para você refletir. São questionamentos acerca da soberania divina. Analise o seguinte: está Deus governando o mundo? Todas as coisas e todas as pessoas que nele existem? Está ou não está governando? Responda essa pergunta. Se Deus está governando o mundo, governam segundo um propósito definido ou falo sem objetivo? Ao acaso? Conforme que você ouviu aqui na palavra de Deus, será que Deus governa o mundo segundo um propósito definido, ou então ele faz isso, governar o mundo, através do quê? Do acaso? Será que é assim? Será que isso condiz com o que a palavra de Deus nos revelou? Se Deus está governando segundo algum propósito, quando foi formado esse propósito? Nós vimos aqui o quê? Nós vimos que esse propósito, ele é tão eterno quanto a pessoa de Deus, não é? O Evangelho não é o quê? O Evangelho não é eterno. Não é isto que nós vimos? Outra questão. Se as ações, ou melhor, as ações de Deus se assemelham às nossas, reguladas pelas alterações das circunstâncias, ou são o desenrolar de seu eterno propósito? As ações de Deus são semelhantes às nossas? As nossas se modificam, se alteram conforme as contingências da vida, conforme as circunstâncias. Deus age deste modo, de acordo com as contingências, de acordo com as circunstâncias. É assim que Deus age? O que acha você? Deus tem ou não tem um propósito ao agir do modo como ele age? Se Deus estabeleceu esse propósito antes da criação do homem, será executado segundo o seu desígnio original. E Deus está agora agindo nesse sentido. Então, se ele estabeleceu esse propósito antes da criação do homem, será executado segundo o seu desígnio original? E o que você pode responder a esse respeito? Deus está agora agindo nesse sentido? No sentido de fazer o seu propósito original se cumprir? O que acha você? Nós temos procurado mostrar a você justamente isso. Que Deus está no controle, que Deus governa, que Deus predeterminou todas as coisas. Mas o fato de Deus ter predeterminado todas as coisas não quer dizer que ele tirou a nossa liberdade. Não quer dizer que ele fez de nós bonequinhos, marionetes, sem vontade própria, nas suas mãos. Deus não nos fez marionetes. Deus não fez com que nós nos tornássemos máquinas ou robôs. Agora nós temos que admitir uma coisa: nós não somos seres autônomos em relação a Deus. Deus é soberano. E a soberania divina não admite autonomia humana. Só Deus é soberano. Agora, porque Ele é Deus, Ele soube concatenar tudo, organizar tudo. Deus está no controle e governa o mundo, sim, segundo o seu propósito eterno, original. Agora, isso não significa que Deus seja o autor do mal, o responsável pelo mal. Os responsáveis pelo mal aqui na terra somos nós, criaturas de Deus, criados com um dom chamado liberdade de agência. Eu tenho liberdade de tomar decisões e fazer escolhas. Isto eu tenho. Isto não significa livre-arbítrio, nós já discutimos isso. É a liberdade de tomar decisões e fazer escolhas. Agora, quem nasce nesse mundo como escravo do diabo,
só faz escolhas, só toma decisões dentro desta circunscrição. Que circunscrição? A escravidão ao diabo. Eu tenho dito isto praticamente desde o meu segundo vídeo aqui na TV Caminho Livre. Tenho mostrado para vocês como a doutrina da depravação total é importante. É importante entendermos essa doutrina para que nós possamos entender que Deus predeterminou sim todas as coisas, inclusive a existência do mal. No entanto, Ele não é o responsável pelo mal, Ele não é o autor do mal. O autor do mal são suas criaturas que produziram este mal, utilizando-se de algo chamado liberdade de agência, liberdade de agir, tomar decisões e fazer escolhas. Nós não sabemos explicar, veja bem, nós não sabemos explicar como num ambiente perfeito, de perfeição e harmonia lá, que é o céu, o santuário de Deus, como que um ser perfeito como Lúcifer, lindo, maravilhoso como Lúcifer, como que ele pôde pecar? Como que o mal pôde surgir do coração dele? Como? Nós não sabemos explicar isso porque a Bíblia não nos revela isso. Eu tenho suposições a este respeito. Inclusive, num dos meus vídeos, ou dois, se não me engano, eu cheguei a ventilar isto. Mas isso aqui não é questão de discussão, não é questão de debate, isso é uma suposição minha, porque a Bíblia não nos revela isso. E nós devemos ter muito cuidado com aquilo que a Bíblia não nos revela. E tem um detalhe, vou falar algo agora em relação a isso aí. Muitas vezes, aquilo que a Bíblia silencia, aquilo sobre o qual a Bíblia silencia, não significa a mesma coisa que proibição. Tá? Não significa a mesma coisa que proibição. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, diz a palavra de Deus. Nem tudo aquilo que Deus, sobre o qual Deus silencia, é proibido. Então, nós somos seres pensantes, racionais. Deus nos deu uma mente que pensa, que raciocina. Pensar é da natureza humana. Raciocinar é da natureza humana. Então eu tenho o direito de pensar, eu tenho o direito de supor. Eu só não tenho o direito de fazer com que os meus arrazoados, as minhas suposições, se tornem lei, para quem quer que seja. Disso não. Então, eu digo para você o seguinte: a Bíblia não revela por que e como o mal surgiu de um ser perfeito como Lúcifer. A Bíblia não revela isso. Agora, eu tenho uma suposição, e não peco por isso em dizer para vocês que eu tenho uma suposição a esse respeito. Certo? Mas todas as suposições que eu tenho, elas são fundamentadas pela palavra de Deus. E terminando este vídeo, eu quero ler aqui o que está em Efésios, capítulo 1, versos... Eu tenho aqui tantos textos, né, para ler, mas eu só vou ler o verso 11 aqui do capítulo 1, para encerrar o nosso vídeo. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, isso aqui é uma referência a Cristo, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Se Deus nos predestinou em Cristo, Deus nos predestinou em Cristo. Não foi porque Ele previu que nós seríamos bonzinhos, santinhos, não. Deus nos predestinou em Cristo. Em Cristo Deus nos predestinou porque Cristo foi justo, Cristo foi santo, Cristo foi perfeito, Cristo não pecou. Todos esses benefícios da vida de Cristo nos pertencem pela fé. Então foi em Cristo que Deus nos predestinou. E por que Ele nos predestinou? Porque Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus não é um Deus inativo que se auto-impede diante do livre-arbítrio humano. Porque se assim fosse, Deus não seria Deus. E o que nos espera? O caos. Porque se o livre-arbítrio existe, e foi Ele o responsável pela existência do mal no universo e no mundo, qual é a garantia de que, depois que Deus restaurar todas as coisas, preservando o livre-arbítrio de suas criaturas, qual é a garantia de que o mal não se levantará de novo, já que o que governa o universo e o mundo será o quê? O livre-arbítrio de suas criaturas.
Viram como isso é inconsistente, é incongruente? Então, amados irmãos, eu não esgotei esse assunto não, tem mais coisas para discutir a respeito desse assunto aqui, tá? E no próximo vídeo nós vamos voltar tratando de mais alguns aspectos dessa questão aqui. Soberania divina, responsabilidade humana, livre-arbítrio versus liberdade de agência. Deus governando, predeterminando todas as coisas através das ações livres de suas criaturas. E não nos transformando em bonequinhos, ao mesmo tempo em que Deus também não se transforma naquele que pratica, naquele que age o mal, que faz o mal. Deus não é o autor do mal. Entendam isso. Entendam isso. Que Deus possa abençoar a sua mente, iluminando-a, ungindo-a, para que você possa entender os mistérios da sua vontade. Pelo menos aqueles mistérios que antes estavam encobertos, mas que agora foram revelados através do Evangelho do Senhor Jesus para todos nós. E é em nome de Jesus que eu rogo a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém.